Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje quero meditar com os irmãos sobre a união da casa contra a incompreensão da família. O texto que vamos estar meditando é o texto do evangelista Marcos, no capítulo 3, versículo 34 ao versículo 35. Neste texto, Jesus está numa casa pregando e chega sua mãe Maria com os seus irmãos e as suas irmãs. A família biológica de Jesus não entra na casa, e de fora da casa manda chamá-lo. No versículo 34 de Marcos, neste capítulo 3, o evangelista narra que Jesus olha para as pessoas que estão em torno dele e também olha para os discípulos. Todas estas pessoas, inclusive os discípulos, estavam sentados em círculo, e Jesus disse: vejam, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Jesus disse isso referindo-se principalmente aos seus discípulos. Como se ele estivesse dizendo para a sua mãe Maria, para os seus irmãos e para as suas irmãs que estavam fora da casa, que ele, Jesus, havia encontrado apoio, ternura e honra na vida daqueles discípulos e também na vida daquelas pessoas que estavam dentro da casa ouvindo a pregação de Jesus. Coisa esta que Jesus não havia encontrado apoio em seus irmãos. A Bíblia diz que os próprios irmãos de Jesus não criam nele. Jesus não havia encontrado ternura em seus irmãos, em suas irmãs, e Jesus não havia encontrado honra em sua mãe, já que ela não estava honrando o ministério de Jesus. O que Maria planejava era tirar Jesus daquela casa que ficava em Cafarnaum e levá-lo de volta para casa em Nazaré. Meus irmãos, a união da casa contra a incompreensão da família é o que eu quero meditar com você, meu amado irmão, minha amada irmã.
O que nós aprendemos neste texto de Marcos, no capítulo 3, versículo 34, versículo 35, quando Jesus olha ao seu redor para as pessoas que estavam sentadas em círculo e diz que aquelas pessoas eram seus irmãos, suas irmãs e sua mãe. Meu irmão, minha irmã, apesar de conhecer as obras de Deus, apesar de conhecer o valor da fé, bem como conhecer a importância da oração, uma família pode não ter a compreensão de fazer a vontade de Deus. Eu aprendi na minha vida cristã e no meu ministério como pastor que em assunto de humanidade existem duas divisões: quem faz a vontade de Deus e quem desobedece à vontade de Deus. E não é diferente no seio de uma família, de um lar, de uma casa, onde há quem faz a vontade de Deus, onde há quem desobedece à vontade de Deus. Qual é a causa dessa divisão? Qual é a causa dessas duas divisões na humanidade? É simples. A causa dessa divisão, de existirem duas divisões, quem faz a vontade de Deus e quem desobedece à vontade de Deus, é o modo de olhar as coisas. Quando a família apenas olha em torno de si própria, a casa fica dividida, porque essa família que olha para si própria não está fazendo a vontade de Deus, como Deus quer, como Deus deseja, como Deus planejou que as coisas acontecessem. E é o que estava acontecendo naquela casa em Cafarnaum, naquela reunião de Jesus com aquelas pessoas, com a presença dos seus discípulos, mas que tinha a sua família fora daquela casa, que tinha um outro olhar, um olhar próprio, de ver o ministério de Jesus. O olhar de Maria era um olhar preocupante. Afinal, Jesus era tratado como alguém que tinha paz com Beelzebu. Era como os escribas o descrevia, alguém que tinha paz com Beelzebu, que fazia as obras não da parte de Deus, mas da parte de Beelzebu. Isso trouxe preocupação para Maria e trouxe um olhar diferente dela para com o ministério de Jesus, um olhar de mãe, um olhar preocupante de ver a vida do filho em perigo, já que era uma opinião dos religiosos daquele tempo, uma opinião dos escribas, que eram doutores
da lei. E era a resposta que eles davam para o povo em relação às obras de Jesus, é que elas eram feitas por parte de Beelzebu. A família de Jesus, Maria, seus irmãos e suas irmãs, tinham um olhar em torno de si próprios, pensando em si próprios. Mas não era esta a vontade de Deus, não era como Deus queria, não era como Deus havia planejado que Maria fosse buscar Jesus em Cafarnaum para levá-lo para casa em Nazaré. Afinal, o que é olhar para si próprio? Maria teve um olhar para si própria, um olhar preocupante, temeroso, já que a vida do filho estava correndo risco de morte. O que é olhar para si próprio? Meu irmão, minha irmã, você conhece as obras de Deus. Você conhece a importância da fé. Você conhece o valor da oração. O que são as obras de Deus? As histórias que você aprende na Bíblia. Qual a importância da fé? Deus é Espírito. E importa que nós tenhamos o olhar da fé. Você conhece o valor da oração. Somos totalmente dependentes de Deus. É obrigação nossa orarmos pelo pão nosso de cada dia. Mas tudo isso é um olhar para si próprio. Eu conheço as obras de Deus pelas histórias que eu leio na Bíblia. Eu conheço a importância da fé porque Deus é Espírito. E importa que eu tenha o olhar da fé. Eu conheço o valor da oração. Sou totalmente dependente da oração. É pela oração que Deus atende as minhas necessidades. Mas tudo isso é um olhar próprio meu. Me falta compreender a vontade de Deus. Eu não posso pensar que pelo fato de conhecer as obras de Deus, de conhecer a importância da fé, de conhecer o valor da oração, que eu estou fazendo a vontade de Deus, como Ele quer. Me falta compreender como fazer esta vontade de Deus do modo como Ele quer. Então, me falta um outro olhar, não mais o olhar da família de Jesus, não mais o olhar de Maria, não mais o olhar dos irmãos de Jesus, não mais o olhar das irmãs de Jesus. Me falta um outro olhar, ou seja, me falta obediência. O que é obediência? Senão um sinal do vínculo de que eu pertenço à família espiritual de Jesus. Isso é obediência. O que Jesus estava fazendo naquela casa em Cafarnaum era um sinal de obediência.
Mas Maria não teve este olhar. Ela teve um outro olhar. Ela não viu a obediência do filho. Ela viu o perigo que o filho estava correndo em pregar a palavra de Deus. E eu preciso ter um outro olhar, ou seja, o olhar da obediência, que é o sinal de que eu pertenço à família da fé, que é o sinal de que eu estou vinculado à família espiritual, que é um sinal de que eu estou dentro da casa ao redor de Jesus e não fora da casa, apenas olhando pela janela a obra de Jesus. Como eu faço, pastor, para obedecer? Meu irmão, minha irmã, para obedecer, você deve fazer como Jesus, olhar ao seu redor, olhar para alguém que está obedecendo a Deus, e assim você poder olhar para si próprio. Você olha ao seu redor. Está vendo alguém que está sendo obediente a Deus? Ao olhar para este cristão obediente, você está olhando para si próprio. Assim que se obedece. Por que eu devo olhar ao redor? Porque eu não devo conhecer mais as obras de Deus? Porque eu não devo conhecer mais a importância da fé? Porque eu não devo conhecer mais o valor da oração? Será que pelas obras de Deus, pela fé e pela oração, eu vou chegar à obediência? Não, meu irmão, minha irmã. Porque Maria tinha conhecimento da obra de Deus, Maria tinha conhecimento da importância da fé, Maria tinha conhecimento do valor da oração, e teve um outro olhar a respeito do ministério de Jesus. Eu preciso olhar ao meu redor, como Jesus o fez. Olhou ao seu redor e encontrou aquelas pessoas. Olhou ao seu redor e encontrou os seus discípulos. Qual era a diferença daquelas pessoas? Qual era a diferença dos discípulos para com a família de Jesus? Sua mãe, seus irmãos e suas irmãs. É que aquelas pessoas e os discípulos de Jesus estavam apoiando o ministério de Jesus. Tinham ternura para com Jesus. Estavam honrando a pregação de Jesus. Então preciso olhar ao meu redor para perceber as obras de Deus. Só perceber as obras de Deus? Não. Mas apoiar a obra de Deus. Você conhece a obra de Deus, mas você está fazendo a vontade de Deus como Ele quer? Você precisa perceber se está fazendo a vontade de Deus como Ele quer. Então você olha ao seu redor
para ver alguém que está fazendo a vontade de Deus como Deus quer. E você vai olhar para si mesmo, para si próprio. Eu preciso olhar ao redor para perceber as obras de Deus e apoiar as obras de Deus. Hoje, você tem uma fé católica. É uma obra de Deus. Mas você está fazendo a vontade de Deus como Ele quer. Se não está, meu irmão, minha irmã, você precisa olhar ao redor para ver alguém que está sendo obediente da maneira que Deus quer. Você tem uma fé pentecostal ou neopentecostal, mas está fazendo a vontade de Deus como Ele quer. Se não estiver fazendo a vontade de Deus como Ele quer, você deve olhar ao redor e ver quem está fazendo a vontade de Deus como Ele quer, quem está sendo obediente a Deus. Para perceber se você deve continuar nesta obra ou não. Se você está fazendo a obra de Deus da melhor maneira possível. E se concluir que não está fazendo a obra de Deus da melhor maneira possível, você deve trocar esta obra, deixar a fé católica para a fé evangélica e ter o apoio, a ternura, a honra da sua família. Você olha ao redor e vê alguém que está sendo obediente a Deus, fazendo a vontade dele, e você tem uma fé pentecostal ou neopentecostal, cuja vontade de Deus não está sendo feita da maneira que Ele quer, você deixa a fé pentecostal ou neopentecostal e abraça a fé reformada. Para fazer melhor a obra de Deus e esperar apoio, ternura e honra da sua família. Então eu preciso olhar ao redor para alguém que está em obediência a Deus e assim poder olhar para mim mesmo e perceber se estou fazendo a obra de Deus da melhor maneira possível. Eu sou louco? Jesus era considerado como louco. Não teve o apoio, a ternura e a honra da sua própria família. Quando eu mudo de obra para melhor servir a Deus, melhor fazer a vontade de Deus da maneira que Ele quer, é porque eu tenho parte com Beelzebu? Era o que os escribas diziam a respeito da obra de Jesus. Jesus quebrava o dia de sábado, curava no dia de sábado, mas para os escribas era como se tivesse parte com Beelzebu. Meu irmão, minha irmã, como faço para ser obediente? Olhe ao seu redor. Olhe
para alguém que está em obediência a Deus, e olhe para si próprio. Se você tem uma fé, e por esta fé você está fazendo a obra de Deus como Ele quer, mas é preciso perceber, é preciso descobrir o valor da fé. Não só conhecer o valor da fé, mas descobrir o valor da fé. Eu conheço muitos que se dizem ter fé católica, fé reformada, fé pentecostal, fé neopentecostal, e não tem ternura. Conhece a importância da fé, o valor da fé, mas não tem ternura. Jesus poderia olhar para Maria, a sua mãe, e os seus irmãos e as suas irmãs com um olhar de raiva. Foi isso que Jesus fez? Ou Jesus falou com doçura? Jesus olhou com um olhar amoroso e se sorriu. Como foi o sorriso de Jesus? Eu creio que tenha sido um sorriso generoso para com a sua mãe, seus irmãos e suas irmãs. Esse é o valor da fé, é a importância da fé, e eu preciso descobrir. Mas como eu tenho um olhar para mim mesmo, eu apenas conheço o valor da fé. Sei que Deus é Espírito, e eu preciso ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas essa fé não produz nada na minha vida. Não produz ternura. Minha fala, meu olhar, meu sorriso é de raiva. Quando eu sou confrontado, como Jesus o foi. Como faço para obedecer, pastor? Olhe ao seu redor, meu irmão, minha irmã, como Jesus o fez. Olhe para alguém que está em obediência a Deus, para alguém que já descobriu o valor da fé. Se você não tem ternura, se a sua fala não é uma fala com doçura, um olhar amoroso, um sorriso generoso, a sua fé, meu irmão, minha irmã, que seja católica, que seja evangélica, que seja pentecostal, ou que seja neopentecostal, não é uma fé que está fazendo a vontade de Deus como Ele quer. E eu preciso olhar ao redor para alguém que está em obediência a Deus e olhar para mim mesmo. E ter o apoio, a ternura e a honra da minha família. Porque na obra que eu estou, eu conheço a fé, mas não descobri a ternura. Não descobri o falar com doçura. Não descobri o olhar amoroso. Não descobri o sorriso generoso. Minha fé é apenas conhecimento de que Deus é Espírito, mas não produz nenhum fruto na minha vida. Então preciso mudar de obra e ter o apoio, a ternura e a honra na minha família.
Como faço para obedecer? Perceber a obra de Deus na minha vida. Descobrir o valor da fé. A importância da fé. O que ela produz na minha alma. Como faço para obedecer? Olho ao redor. Olho para alguém que está em obediência a Deus, para que eu possa olhar para mim mesmo, para experimentar a importância da oração. Maria era uma mulher de oração, era uma judia. Mas não estava honrando o filho. Imagine você, Maria, orando por Jesus, pela vida de Jesus, que realmente estava em risco, porque os religiosos estavam tramando contra a vida de Jesus. Enquanto não crucificaram Jesus, não descansaram, noite e dia. Mas a mesma Maria que ora é a mesma Maria que vai desonrar Jesus. Imagine um rapaz de 30 anos, cuja mãe o chama e o põe para casa, como se fosse uma criança que não sabe o que está fazendo. Como faço para obedecer a Deus? Experimentar a importância da oração, o valor da oração. Assim como eu experimento e descubro o valor da fé, a importância da fé, o que ela produz em mim, a oração, a mesma coisa, o que ela produz em mim. Se eu oro por alguém, eu devo honrar este alguém. Eu devo tratar este alguém com ternura. Eu devo apoiar este alguém. Por isso que Jesus olha para as pessoas que estavam em redor dele e disse: vejam, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem obedece a Deus, fazendo a sua vontade, como Ele quer, esse é meu irmão, que me apoia, é minha irmã, em quem encontro ternura, e é minha mãe, que me honra. Jesus não estava tendo apoio, ternura, honra, em sua própria família biológica. Meu irmão, minha irmã, no lar que olha para si próprio, que apenas conhece as obras de Deus, que apenas conhece o valor da fé, que apenas conhece a importância da oração, mas não há apoio como de um irmão, não há ternura como de uma irmã, e não há honra como de uma mãe, nesse lar, o qual você pode estar agora, você ama os seus familiares, mas é menos amado, porque há pouca simpatia por você. Porque você, meu irmão, é um bom cristão que olhou diferente. Olhou diferente para perceber a obra de Deus. Você, minha irmã, é uma cristã que olhou diferente para perceber a obra de Deus, para descobrir o valor da fé, se a fé está produzindo fruto na sua vida. Você, meu irmão, minha irmã, são
cristãos diferentes, de olhar diferente, que experimentaram a importância da oração, que não só ora por alguém, mas honra este alguém, tem ternura por este alguém e apoia este alguém. Por isso que nesse lar, o qual você pode estar agora, você ama os seus familiares, mas eu garanto que os seus familiares têm menos simpatia por você, menos amor. Eu pergunto, onde está o apoio, como de um irmão? Onde está a ternura, como de uma irmã? Onde está a honra, como de uma mãe? Você tem encontrado apoio, ternura e honra dentro do seu lar? Ou você tem encontrado interferência? A família, os parentes, interferindo na sua vida cristã. O que existe dentro do seu lar? Apoio, ternura, honra ou competição? Agora que você abraçou uma outra fé, eu quero ver até onde vai. Ou se você vai ter realmente compromisso. O que você encontra dentro do seu lar? Apoio, ternura, honra ou competição? Não é uma competição. É porque eu quero fazer a vontade de Deus como Ele quer. E para isso, eu descobri o valor da fé. Experimentei a importância da oração. E percebi a obra de Deus. Uma casa, quando está dividida pela incompreensão, ela chega ao ponto de separação. A fé nos separa. Estava separando Jesus de sua mãe, de seus irmãos e de suas irmãs. Por isso ele foi buscar apoio, ternura e honra, onde havia obediência. Em qual local está a sua família, meu irmão, minha irmã? Fora da casa ou dentro da casa? A família de Jesus estava fora da casa. A família biológica. A família que não compreendia o ministério de Jesus. Onde está a sua família, meu irmão, minha irmã? Espero que esteja dentro da casa, te dando apoio, demonstrando ternura para com você e te honrando, honrando a fé que você abraçou, na qual você crê que é a melhor maneira de servir a Deus como Ele quer. Que você, meu irmão, minha irmã, não seja como Maria e os irmãos de Jesus, que faltou discernimento para avaliar entre o certo e o errado. Jesus estava na sua missão e isso era certo. Faltou bom senso para Maria, os irmãos e as irmãs de Jesus. Faltou entendimento para Maria, os irmãos e as irmãs de Jesus. Não seja como a família de Jesus estava fora da casa. Seja como Jesus, que teve percepção do errado e do certo. Jesus percebeu que a atitude de Maria e dos irmãos e de suas irmãs era atitude errada. Por isso ele não parou a pregação. Jesus percebeu que estava fazendo o certo, a vontade de Deus, como Deus queria. Que Jesus estivesse pregando o Evangelho. Jesus teve clareza para saber que a vida dele realmente estava em perigo.
mas que importava ele fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus, como Deus queria. Jesus teve esta consciência. Por isso, Jesus olha para as pessoas que estavam em torno dele, sentadas em círculo, e disse: vejam, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem obedece a Deus, fazendo a vontade como Ele quer, este é meu irmão que me apoia, minha irmã que tem ternura para comigo, e minha mãe que me honra. Que assim seja, meu irmão e minha irmã, a união da sua casa, tendo apoio, ternura e honra, percebendo a obra de Deus, descobrindo o valor da fé, experimentando a importância da oração, para que a sua casa seja uma casa forte em Jesus, para que a sua casa seja uma casa que não olhe para si própria, mas olhe sempre ao redor, sempre para alguém que está obedecendo a Jesus. Como o apóstolo Paulo disse: sede imitadores meus, como eu sou de Jesus. Eu tenho que olhar sempre ao meu redor para alguém que está obedecendo a Jesus. Não diminua o amor pela sua família. Se você não encontra um olhar amoroso, um sorriso generoso, palavras com doçura, há apoio, ternura e honra no povo de Deus. E Jesus achou tudo isso dentro daquela casa. Não diminua o seu amor para com seus familiares e seus parentes, mas também não deixe que a sua família venha a interferir na sua vida cristã, sendo simpático. Rejeite a interferência da sua família, porque a fé, a oração e a obra de Deus, junto com o apoio, a ternura e a honra, é que fazem com que eu obedeça a Jesus. No amor de Jesus, Senhor da igreja, que a bênção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja sobre você, meu irmão, minha irmã, e você repouse, você permaneça hoje para todo sempre. Amém.